Bom, quero começar então falando sobre possibilidade de reforços, onde, igual eu tinha falado na introdução do vídeo, o Pedro Lourenço, antes da partida contra o Náutico na Copa do Brasil, deixou claro, enfatizando que o Ronaldo vai sim trazer reforços, até por conta do encontro recente que o Ronaldo teve com o Pedro Lourenço, então deve ter sim comentado sobre essa possibilidade de reforços, que ele fala ali com o Moreira Vitor, o Vitor Moreira da Alterosa Esportes, sobre essas contratações que o Cruzeiro vai trazer então dois jogadores de atacantes, no caso, que vai vir do exterior, além também de um jogador um pouco mais recuado. Eu só não entendi se vai ser um meia ofensivo ou uma opção de zagueiro. Porém, eu vejo sim essa necessidade do Cruzeiro de trazer algumas peças, seja para a ponta direita, seja para o meio de campo, que tem sido muito criticado, principalmente depois desse início muito ruim do ano, agora com o Matheus Vital se encontrando no meio de campo, até que tem ficado mais tranquilo. Porém, não veria com maus olhos a chegada de um jogador para essa função, ou por exemplo para fazer pelo lado direito do campo. Um dos nomes que foi especulado no Cruzeiro, mas não teve consulta oficial, apenas o seu empresário, que ofereceu o Matias Rojas, paraguaio do Racing, para vários times do futebol brasileiro. Ele foi oferecido para o Flamengo, Botafogo, São Paulo, Santos, Cruzeiro, Palmeiras, até mesmo times que não teria condição de trazer o jogador, que até muitos torcedores do Cruzeiro perguntaram sobre essa possibilidade, mas que eu considero impossível o Cruzeiro trazer um jogador com um salário tão alto quanto ele tem exigido, O salário dele no Racing nem é tão alto assim, próximo dos 250 mil por mês. Mas, por conta do mercado, todo mundo tá querendo um jogador que vai ficar livre no meio do ano, a pedida financeira dele hoje já é superior a R$1 milhão por mês. Então, não acho que nem que compensaria pagar isso tudo para um jogador, que no caso o Botafogo aqui no Brasil é o grande interessado. O Botafogo e também o time da Arábia Saudita, que já se propôs a pagar quase 1.300.000 livres de impostos para o jogador. Então acho difícil o paraguaio, por exemplo, aceitar uma proposta do Cruzeiro que não vai trazer ninguém de peso para esse meio do ano, e nem acho que seja certo trazer um atleta já de 1 milhão por mês, porque o Cruzeiro não tem claramente condições para fazer tal investimento. Meia de 27 anos de idade, que na atual temporada é o grande destaque do Racing, 7 gols marcados em 13 partidas, diria que até mesmo um dos principais jogadores do futebol argentino nesse ano, que os principais times não estão muito bem, principalmente o Boca Juniors, então meio que o foco aqui está sendo muito mais o Matias Rojas, o paraguaio de 27 anos, que quando foi especulado no Cruzeiro, até que poderia ser mais viável, porque ele surge como uma alternativa no final do ano passado para o início desse ano. Naquela época não tinha tantas propostas oficiais, não tinha o Botafogo doido para contratá-lo, então acho muito difícil pensar nessa sua contratação. Por outro lado, tem um outro meia que eu acho que seria muito interessante e que eu não vejo quase ninguém especulando aqui no Brasil, que na minha opinião, se chegasse para o elenco do Cruzeiro hoje, seria muito interessante. Bom, quero falar aqui também sobre o Jajá, que voltou à tona aqui no Cruzeiro e voltou a causar novamente. O ponto aí de 22 anos de idade, que assim, não tem sido relacionado pela equipe lá da Rússia, o Torpedo Moscou, até porque, no caso, ele começa a temporada como titular, ele chega na equipe que era o lanterna da competição, como titular, só que ele não tem sido relacionado para os últimos jogos porque ele não vinha aceitando bem essa condição de reserva na equipe russa. Mais um problema aí do jogador que no ano passado teve alguns problemas de disciplina e eu acho que foi fundamental, para o Cruzeiro não continuar com o atleta para 2022. Até alguns portais do Atlético Paranaense também repercutiu essa notícia do atleta ser muito indisciplinado fora de campo, que é difícil entender isso. No caso, ano passado pelo Cruzeiro, ele fica um tempo afastado, internamente o Cruzeiro nem quis se comunicar muito sobre isso, mas uma das questões faladas na época era por conta desse problema, disciplinado do jogador, onde na temporada passada foi uma peça importante no elenco do Cruzeiro, 21 jogos, 4 gols e 2 assistências. Foi importante ali naquele início dele, que ele estreia contra o Remo, fora de casa na Copa do Brasil, e se lesiona num duelo contra o Vasco, fora de casa. Naquele meio tempo ele foi muito bem pelo Cruzeiro, só que ele tem essa lesão em junho, dia 12 de junho, que ele sai contra o Vasco e volta depois só ali por volta do dia 20 de agosto, Então ele fica um bom tempo lesionado até voltar à disposição, que foi na reta final só que ele volta ao elenco do Cruzeiro, marca um gol contra o Náutico e tudo mais nessa sua volta, mas depois acaba sendo uma opção ali para o segundo tempo no elenco do Cruzeiro, que eu aceitaria sim para esse ano. Só que assim, você acha que o Cruzeiro não comprou ele, o Matheus Bidu, por conta de questão financeira? Eu tenho certeza que essa questão de disciplina que teve alguns episódios deve ter sido fundamental, para o Cruzeiro não ter ficado principalmente com o Jajá e o outro, o Matheus Bidu, que agora eu falo sobre ele
aqui no vídeo. O Jajá, que nesse ano pelo Atlético Paranaense tem 4 partidas e 1 gol marcado, saiu por conta de ter reclamado de uma substituição, e no caso o Atlético não quis, né, mais contar com o jogador, e agora foi para a equipe russa, onde mais uma vez vive esse dilema. O contrato dele está especulado para ele voltar, né, ao Brasil em julho desse ano, e pode vir a ser uma alternativa. Você aceitaria? Quero que deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero começar aqui falando então sobre o Rafael Bilu, jogador que fez mais um bom jogo aí contra a equipe do Náutico e acho que surpreendendo todo mundo, né? Ninguém tinha boas expectativas em relação ao Bilu, principalmente depois dos primeiros jogos que ele joga ali pelo Cruzeiro, até mesmo improvisado como lateral esquerdo e obviamente não teve um desempenho nada interessante. Ele que deu uma entrevista ao Leandro nessa última quarta-feira, depois da partida, nessa última terça, né, no caso, e falou o seguinte: eu estou muito feliz com as oportunidades que o Pepa vem me proporcionando e desde quando ele me colocou de atacante, trabalhei muito para pegar confiança, não só do grupo, mas também da torcida. Eu estava precisando e foi muito criticado e apedrejado. Realmente o Rafael Bilu, até por conta da partida que ele não vinha jogando muito bem e por conta de alguns episódios, né, que eu já trouxe aqui também no canal, acabou prejudicando demais esse início do jogador aqui no Cruzeiro, que teve que dar toda a volta por cima e até hoje também, se você for perguntar, acho que está bem dividido, né? Metade da torcida gostaria que ele continuasse, metade que não. É aquela coisa, o Cruzeiro não tem muitas opções de ponta. E eu, sinceramente, não abriria a mão do Rafael Bilu hoje, porque se o Cruzeiro não tem ele, quem que vai entrar no segundo tempo? O Nicão, começando como titular, ou o Daniel Júnior, e ter no segundo tempo o Wesley, que, nossa senhora, contra o Náutico, ele erra um passe ali no final que quase que eu fico louco. E teria a opção do Stênio, que ainda não está 100% fisicamente, estou sentindo muita falta dele ter mais espaço, não estou conseguindo entender. E o Rafael Bilu, que tem sido uma alternativa interessante. Jogador de 24 anos, até aqui em jogos oficiais, né, 9 partidas pelo Cruzeiro e uma assistência. Ele também foi bem na partida contra o Red Bull Bragantino, no amistoso ele deu uma assistência e contra o Juventude ele marcou um gol. Então ele foi importante aí. Depois da chegada do Pepa, esses 2 amistosos foi muito bem e no caso, inicialmente ele chega com um contrato de produtividade indo até o mês de abril, né, no caso desse ano. Então iria ter esses 4 primeiros meses do ano para definir se ele iria continuar no Cruzeiro ou não. Então vamos esperar, acho que deve ter uma atualização em breve e assim que tiver eu trago para vocês, mas quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Aceitaria a continuidade do jogador? Acho que ele deveria deixar o Cruzeiro? Quero ouvir também a sua opinião, ponta aí de apenas 24 anos de idade. Outro assim, também como o Léo, né, que foi, no caso, especulado aqui no Cruzeiro, já tem um bom tempo a respeito do Kaká, e muitos de vocês também, eu vi várias postagens, né, sobre sugestões de zagueiros para o Cruzeiro. Teve também o Kaká, que foi muito perguntado como que estava essa sua situação, né. Que assim, é interessante pensar que o Cruzeiro vendeu ele para o Tokushima Vortex, lá do Japão, por 11 a 13 milhões de reais. E assim, será que é um valor totalmente tão fora da realidade? Até porque o Cruzeiro ofereceu 4 milhões de reais pro Tinga, pagou 3 milhões e meio no Davó. É aquela coisa, né? Acho que hoje o Cruzeiro não tem condições de pagar 11 milhões de reais. Mas, por exemplo, você pega o Kaká por empréstimo, fala pro Tokushima, vamos pagar 6 milhões de reais por esse empréstimo e ano que vem, quando começar o Campeonato Brasileiro ou no meio do ano, tem uma obrigação de compra por mais 8 milhões de reais e ficaria um combo de 15 milhões, por exemplo, ou 12, enfim. Por exemplo, pagaria 5 agora e 4 depois, 5 agora e 8 depois, alguma coisa desse sentido, no caso, tendo uma obrigação de compra já em contrato com a equipe japonesa. Por exemplo, seria muito mais fácil porque a equipe do Japão já deixou claro para os times que especularam ele, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Grêmio, São Paulo, de que não vai liberá-lo se não tiver uma compensação financeira próxima do que o Tokushima, né, pagou para tirá-lo do Cruzeiro em 2021. Ele que joga 2021 titular, 29 jogos e 2 gols no Japão, acaba que seu time é rebaixado e ano passado, jogando a segunda divisão do Japão, foram 40 jogos, 2 gols e uma assistência. E assim, eu pensei que ele tinha subido, né, para a primeira divisão. Não, o Tokushima ainda está na segunda divisão nesse ano de 2023. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nem dentro da lista de classificados para a próxima primeira divisão eles estão. Então assim, o Kaká vai ficar 3, 4 anos jogando a segunda divisão do futebol japonês. Assim, aquela coisa, né? Com certeza deve ter um salário alto, uma vida muito mais interessante do que teria, por exemplo, aqui no Brasil, mais seguro e tudo mais. Só que eu acho que o Kaká, em questão esportiva, tá? Já era para estar num time assim realmente da Europa há um bom tempo. Eu lembro quando ele surge ali no Cruzeiro. Ele surge, no caso, na base muito bem. Em 2017 eu já acompanhava, 2018 no profissional. Tinha um potencial enorme e até se tivesse aqui no Brasil, eu tenho certeza, o Cruzeiro não conseguiria segurar ele por muito mais tempo do que foi em 2021 não, viu? Porque o Flamengo já tinha especulação, Grêmio, São Paulo, Atlético Paranaense. Então assim, acho que é um zagueiro muito bom para estar na segunda divisão
do futebol japonês. Quero saber se você concorda comigo, discorda, se aceitaria essa volta e se o Cruzeiro poderia condicionar, por exemplo, um pagamento futuro, né? É claro, 11 milhões o Cruzeiro não teria agora, mas parcelando e tendo essa obrigação de compra no contrato não seria uma boa alternativa, até porque o Cruzeiro vai ficar aí até abrir a janela de transferências novamente, mais de 11, 12 rodadas sem poder buscar um zagueiro no mercado. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e deixar aqui embaixo sugestões, né, de opções de reforços para esse setor de zagueiros. Se você quiser ver algumas alternativas de pontas, eu já trouxe aqui também no canal, que está aparecendo nesse card agora. Vai lá conferir, eu te vejo em alguns segundos. Link aqui embaixo do grupo VIP da Bet All In, está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!